Boa noite, irmãos. Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com a graça de Deus. E a Vânia já chegou. Só falta o Antônio, né, Vânia? Ana Paula, Ziotti, tudo bom, Ana Paula? Ei, Ana Paula, aquele negócio lá tá demorando, hein? Olhei hoje ainda. Só nós dois que sabemos o que é, viu? Oi, Vanilde lá de Birigui. Tudo bem, meu amor? Tudo bom, graças a Deus. Estamos aí. Hoje nós vamos recuperar um pouco de ontem, mas nós não vamos demorar não. É rápido, é vapt-vupt. O Nogueira entrou, olha só. A Márcia Marques. Eu vou tomar as palavras da Ana Paula Ziotti como minhas. Tá tudo bem, sim. Com saudades. É isso mesmo que a gente sente, né? Ô, meus amores, vamos então. Hoje nós vamos no capítulo 2, de 9 a 12. Viu, José Jaime Oliveira? Oi, Niete japonesa linda. Tudo bom, minha querida? Dá um abraço do seu amado aí no Japão. Ô, gente, para quem não sabe, a Niete ela é brasileira, mas ela está trabalhando no Japão e ela é da igreja presbiteriana lá de Birigui. E ela foi minha ovelha. Eu amo a Niete. Ô, Niete, a hora que você chegar no Brasil, eu vou lá em Birigui te ver, tá bom? Deus te abençoe. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 9 até 12. Eu vou ler. Você presta atenção que depois no final eu vou ler de novo. Você já vai ter uma outra noção. Olha o que diz. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamando o Evangelho de Deus. Olha o verso 10. Oi, Maria, tudo bem? Maria Lúcia. Diz o verso 10. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Verso 11. E sabeis, ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Interessante que aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando para os Tessalonicenses. Na aula de antes de ontem, nós aprendemos como a ama que cuida dos filhos, a mãe que cuida dos filhos. Hoje o apóstolo Paulo está falando como pai que cuida dos filhos. Agora nós vamos ver a situação do pai. Você prestou atenção que diz assim no versículo 11, e sabeis ainda de que maneira, como pai, tá vendo? Como pai a seus filhos, a cada um de vós. O apóstolo Paulo ele é muito interessante. Nós vamos começar nesse versículo 11 mesmo, que o apóstolo Paulo ele tem uma linguagem paternal e ele identifica, individualiza cada filho. Ele não trata os filhos assim de uma maneira uníssona, não. Ele individualiza. É isso que é bom a gente entender, viu? Você já viu quando a gente pede oração e alguém fala assim, eu uso fazer isso porque eu aprendi também. Como é o nome desse parente seu que você quer que ora? Parece que a pessoa fica mais segura, porque a gente individualizou. É bom sempre a gente individualizar. Né, Ana Maria Martins, né, Lenice Moreira, tudo bom? Cadê a minha Moreira lá de São Sebastião do Paraíso que não apareceu? Ô, gente, mas vocês viram que live bonita ontem a Cris fez com vocês? Eu estava no hospital, mas é coisa normal, não tinha nada, é só reajuste, né?
Eu cheguei lá, eram umas 4 e poucas, saí de lá quase 7 horas. Demorou muito. Então o apóstolo Paulo, nesse capítulo 2, de 9 a 12, ele fala que ele é um pai que cuida. E eu pergunto para você, quando ele usa essa figura paternal, ele não está falando nada de biológico. Não, ele não está falando nada biológico. Ele está falando que pai é aquele que cria. Não, a gente não usa falar muito. Pai é aquele que cria. Tem muitos pais biológicos que nem querem conhecer os filhos. E tem muitos pais adotivos que esses de fato amam e são amados. Então isso é uma coisa muito linda, né, Silvinha Barbosa? É uma coisa maravilhosa. Ô Silvia, nós oramos pelos familiares, viu? Dos seus pais. Deus abençoe você. Ó, o Roger Montenegro. Ô Roger, tudo bem? Que coisa, que saudade de você. Será que eu estou errando de Roger? Não estou não. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo está falando, pai é quem cuida, e eu sou pai de vocês. Por que eu sou pai de vocês? É porque eu cuido de vocês, eu trabalho dobrado por causa de vocês. No versículo 9 fala, eu trabalho dobrado por causa de vocês. Eu podia trabalhar menos. É igualzinho o pai que tem um filho, ele tem que pagar escola para as crianças. Gente, você tem que trabalhar dobrado, porque menino, na época de janeiro, o que fica de caro na livraria, na papelaria, é fazer matrícula de novo, né, Elaine Corral, minha prima? O que fica caro, comprar material para criança, e etc e tal. Então, o pai de verdade, ele trabalha dobrado por amor ao filho. E isto, o apóstolo Paulo ensina que eu poderia muito bem botar as crianças para trabalhar, mas eu trabalho dobrado para vocês não precisarem de ter gastos comigo. Meu amado, minha amada, o apóstolo Paulo então está falando, eu sou pai de vocês e eu trabalho dobrado por vocês para não faltar nada para vocês. Ele está falando isso, o apóstolo Paulo está falando para os Tessalonicenses. E ele fala assim, vocês notaram que eu sou pastor e que eu estou viajando? Vocês notaram que eu estou apenas aqui por um tempo e estou indo embora? Mas nunca fui pesado a vocês a nada. Muito pelo contrário, como um pai que trabalha dobrado para cuidar dos filhos, assim sou eu por vós. Eu queria chamar a sua atenção, sim. Sabe o que o apóstolo Paulo está ensinando? Ele está ensinando pastor Adilson, irmão Celso, irmã Elaine, irmã Silvia, irmão Roger, irmã todos que estão aí, que eu não vou falar o nome de todo mundo. Sabe o que está falando? É que nós temos que servir a Deus, trabalhar para Deus. Não importa qual igreja que você está. Não importa não, eu estou falando é de Deus. Tem que servir a Deus sem cobrar nada dos outros. Tem que servir a Deus sem ficar reclamando. Porque tem gente que serve a Deus, não cobra nada, mas fica batendo no peito falando, se eu não fizer nessa igreja, ninguém faz. Para com isso. Isso é coisa feia. Jesus não gosta que você fale isso. Trabalhe caladinho, não deixa ninguém ficar sabendo. Um pastor amigo meu, que ele é pastor lá em São Paulo, ele estava mandando uma mensagem falando o seguinte, que na quarentena tem uma irmã que sem contar para ninguém, nem para o pastor ela contava, ela ia toda semana, limpava banco por banco, perfumava a igreja, e ele chegava na igreja, e aquela igreja cheirosa, ele falava, mas o que é isso aqui? O que está acontecendo? Depois um dia ele pegou ela no flagra, ela estava lá limpando, uma irmã chique lá, irmã de sapato de salto, de anel de ouro, que as mulheres que gastam muito no salão de beleza, arrumando o cabelo, a unha, sabe aquelas mulheres que tem dinheiro mesmo? Então, era uma dessas. Ia lá e arrumava tudo. Ninguém fica sabendo. É assim que a gente tem que amar a igreja de Jesus. Você entendeu? Faça as coisas. Faça. Não faça para o pastor ver, não. Faça para o nosso pastor lá ver. Ele vê.
Então o apóstolo Paulo está falando para os Tessalonicenses: eu cuidei de vocês igual pai cuida de filho. Eu trabalhei dobrado por amor a vocês. Eu não deixei vocês sentirem necessidade de nada. A segunda coisa, vamos para frente. O apóstolo Paulo, ele quando fala que Deus e vocês sabem como trabalhei. Vocês já sabem, vocês são minhas testemunhas de como eu trabalhei. Eu não preciso falar para vocês. Vocês são testemunhas de como aconteceu na minha vida. Os Tessalonicenses viam o apóstolo Paulo trabalhar e com isso o apóstolo Paulo, ele tinha vida com Deus. Olha para cima assim. Então quando você estiver trabalhando, as pessoas vão testemunhar. E você não vai contar para ninguém. Mas eu tenho que ter vida com Deus. Porque senão Deus não aceita seu trabalho. Você é um serviçal. Você não está fazendo para a glória de Deus. Você está fazendo para ser visto pelos homens. Então o seu objetivo você já cumpriu. Foi visto pelos homens. Então o apóstolo Paulo, quando fala isso para eles, o termo original é que ele estava falando assim: eu tenho relação com Deus, a minha vida é íntima com Deus, o meu negócio é agradar a Deus. Só que tem uma segunda coisa nesse texto, quando ele fala que vocês são minhas testemunhas. Deus é minha testemunha e vocês também, ou seja, vertical é Deus, horizontal é com seu irmão, é com o povo da sua igreja, é com o povo da sua cidade, é com o povo do seu bairro, é com seus familiares, é com o povo bonzinho e o povo chato, é o povo nojento que te fica perseguindo e o povo que fica te ajudando. Esse povo eu tenho que trabalhar por eles. Deus não mandou eu escolher os bonzinhos. E eu vou falar para vocês uma coisa, eu estou ficando muito triste. Inclusive hoje eu pus uma mensagem nas redes aí da igreja. Sabe o que eu tenho visto muito? Eu queria pedir para você me ajudar. Hoje, por causa do Queiroz que foi preso lá, e a Joyce Reutemann ficou doente de coronavírus, o que eu já vi de crente brigando e dando falso testemunho feio. Mas crente brigar de amaldiçoar o outro. E crente falar que agora eu quero ver a Joyce morre. E o outro falando assim, agora eu quero ver, o Queiroz vai abrir a boca, vai desgraçar tudo no Brasil. Ô gente, isso é papel de crente. Não importa se você é da esquerda. Tem gente que torceu e ficou feliz do netinho do Lula ter morrido. Tem gente que ficou feliz. Tem gente que está feliz do Bolsonaro ter tomado uma facada. Tem gente que está feliz. Tem gente que está louco para ver a sua parte adversa desgraçadamente destruída. É isso que Jesus ensinou, né? Olha, eu já vi até pastor brigar com um crente. O pastor é de um lado, o crente é do outro. E vocês sabem, ninguém da igreja minha sabe em quem eu votei. Eu votei. Eu votei diante de Deus com temor e tremor e votei. E não importa em quem eu votei. Se eu votei no candidato A, eu estou orando aqui. E se eu votei por esse e não deu certo, eu estou orando aqui. É isso que nós temos que fazer. Largar de brigar. Largar de dar falso testemunho. O povo aí fora que fica lendo as redes sociais dos crentes, eles não vão ser crente, não. Outras crentes cheios de ódio. Outras crentes dando um mau testemunho, outras crentes brigões. Oi, Ceissa, tudo bem, meu amor? Dá um abraço no Roberto. Então, o que eu estou falando, o apóstolo Paulo tinha intimidade com Deus, mas ele também dava testemunho para as pessoas, para todas as pessoas. Então, cuidado, viu? Você é uma carta aberta que as pessoas ficam lendo. E aí eles vão ler a história de Jesus pela sua vida. Alto lá, hein? Veja o que você apronta para não mostrar uma história feia de Jesus.
para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus avós, para os seus empregados, para os seus patrões, para os seus amigos, para os seus inimigos, para o seu jogador de bola, para para todo mundo, entendeu? Não deixe de cuidar. É isso aí, pastor. Aí, ô Jaime, obrigado, você está me dando uma força aí. Isso é bom. Então, agora nós vamos para a terceira coisa. Ele fala 3 coisas aqui, 3 adjetivos. O apóstolo Paulo fala. Ele fala que o crente tem que viver de uma forma piedosa. Primeiro adjetivo, piedade. Depois, ele fala, segundo, santidade. Piedosa, santa. E depois ele fala a terceira coisa, justa. Então nós temos que viver assim, isso é imperativo. Você não tem direito de querer ou não querer, viu, Jonatas Pereira, meu amado? Dá um abraço na Isilda, minha querida. Mas então, o que eu quero que você entenda é que a Bíblia fala e ela não recomenda, ela dá ordem. Você tem que viver de uma forma sensata, piedosa e justa. O que são essas 3 coisas? Sensatez é você viver sensatamente. O que é sensatamente? É aquela vida que você tem coerência com as pessoas. Uma forma sensata. Você não é atabalhoado, você não procura dominar-se, você vive de uma forma onde as pessoas falam assim, nossa, mas ele é tão sensato, né? Eu não vou falar o sinônimo, porque é só você olhar no Aurélio, você descobre. Eu preciso de te ajudar, exatamente dizendo que a sua vida com Deus é que manda. Isso é viver de uma forma sensata. A forma justa é uma forma com o próximo que nós falamos agora há pouco. Uma forma justa, é uma forma irrepreensível, é um reflexo público da sua vida. O que é um reflexo público da sua vida? Tem gente que fala, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Você faz coisa feia, é o nome de Cristo que está sendo sujado. Fica sujo. Você faz alguma coisa errada, eles falam, lá o crente. Então você tem sim que ver as coisas aí na rua. Cuidado. Tenha amor, cuidado. Você, aonde você anda, está escrito assim na sua testa, bem grande, esse é filho de Jesus. Aonde você anda, está escrito no seu peito assim, esse é crente. Nas costas, todo lugar está escrito. E eles ficam vendo a gente. A gente, se procurar fazer tudo certo, eles falaram mal até de Jesus, imagina se você não procurar falar certinho. Por favor, hein? Anda direito. Isso aqui é vida com Jesus. Então, essa vida justa é uma vida com o nosso próximo, uma vida de reflexão, de reflexo público. Então, Paulo cuidava de cada um, como nós estamos vendo, e ele exortava. O apóstolo Paulo, depois que ele fala que a gente tem que viver uma vida sensata, justa e piedosa, o que é piedade? Você tem noção que é piedade? Piedade é uma coisa interessante. Você já viu falar que irmãs pias, aquelas irmãs que andam com aquelas roupas pretas, aqueles negócios, eu esqueci o nome, me ajuda aí, Zilda, você sabe o nome? Sabe aquelas irmãs que andam com as capas pretas, uns vestidão comprido? Então, elas chamam irmãs pias. Por quê? Elas andam na rua, todo mundo sabe que aquelas lá são piedosas. Todo mundo confia nelas, sabe que elas são boas, pessoas boas. Agora, elas andam de uniforme, aqueles uniformão preto. Agora, nós não precisamos andar aquele uniformão preto. Só que o povo tem que saber que nós somos pessoas piedosas, pessoas boas, pessoas que não têm coragem de falar mal da filha do outro, pessoas que não têm coragem de ficar falando mal do marido da outra, pessoas que não têm coragem de ficar desejando o mal para outra. Pessoas piedosas é aquelas que jogam o joelho no chão e falam, Senhor,
tenha piedade do pastor Adilson. Senhor, tenha piedade do Jonatas Pereira. Senhor, tenha piedade do José Jaime, esse homem careca. Senhor, tenha piedade do Celcinho. Tenha piedade da Ana Ziotti. Isso é que é vida piedosa. Mas vamos terminar? Já falamos demais já hoje. Vamos terminar que o apóstolo Paulo, ele fala para cada filho. Ele não fala para os filhos todos, ele fala para cada um individualizado. E ele então, o texto fala que ele para cada filho ele exorta. O que é exortar? Ele ficava do lado do filho para encorajar o filho. Isso é exortar. Exortar não é falar mal nem destruir a pessoa. Exortação é como se você estivesse dando um empurrão com carinho para levar a pessoa para frente. Sabe o que é exortação? É quando a pessoa está andando errado, fica do lado dela. Encoraja ela. Ela está triste e você vai encorajar. Isto é exortação. É isso que o apóstolo Paulo falava para os filhos dele. Depois, antes do fim, fala que ele consolava. O que é consolava? Quando fala de consolo, é uma ação de fazer e ajudar. Quando você fala consolar, você está com alguém dando força, entendeu? O Paulo ele é muito chique. Dá uma força aí, viu? Dá uma força para nossa igreja, dá uma força para mim, dá uma força para a turma, dá uma força para outra igreja, dá uma força, sabe? Dá uma força. Entendeu isso? Por favor, presta atenção nisso que é muito interessante. E, finalizando, está falando que ele admoestava. Ele admoesta, sabe o que é o admoestar aqui? Ele está admoestando filho. Ele está confrontando os filhos dele. Ele não está amaldiçoando o filho. Porque tem gente que fala assim, você vai ver o que vai te levar a essa desobediência sua, Deus vai pesar a mão. Não fala isso não, pelo amor de Deus. Faz isso não. Confrontar é falar assim, meu filho, mamãe está te ensinando que deve namorar direitinho, porque senão você vai ficar grávida e depois você vai ter que interceptar o seu plano. Isso é confrontar, botar a pessoa para pensar. Olha, cuidado, não compra esse carro agora não, que as parcelas são muito compridas e pode ser que você perca o emprego. Isso é confrontar. É com amor, é para ajudar. E o apóstolo Paulo falava isso para eles. Então, meus irmãos, era para eles viverem, a Bíblia fala, que era do jeito que Deus gostava. Então ele termina falando assim, Tessalonicenses, vivam do jeito que Deus gosta, não é do jeito que vocês gostam não. Aí ele pegou e deu uma figura que eram 2 pratos assim numa balança. Num prato é Jesus, no outro prato você tem que se equilibrar, não deixar Jesus pender nem para cima para você ficar lá para baixo e nem para baixo para você ficar lá em cima. Por quê? Se você deixar Cristo lá em cima e ficar muito embaixo, você não está dando bom testemunho não. E se você ficar lá em cima e Cristo aqui embaixo, você esqueceu que Jesus Cristo tem que crescer e você desaparecer. Então tem que ter um equilíbrio. Entendeu isso? Deus te abençoe. Amanhã tem mais. Nós vamos entrar no versículo 13 e vamos ver se a gente consegue chegar até o 16. Se não conseguir, a gente para e faz depois, tá bom? O importante é você aprender e crescer na graça. Que Deus te abençoe e Deus abençoe a mim também. E continuemos a orar. Não esqueça de orar pela Conceição, pelo Altino e pela família da Silvia. E tem tanto pedido de oração que eu já nem lembro mais. Eu tenho que escrever tudo isso. Ainda bem que o pessoal manda tudo escrito dos pequenos grupos. Então Deus te abençoe aí no Japão, Niete. Deus te abençoe onde vocês estão, todos vocês. Um beijo de longe, um sorriso de longe, um abraço de longe. Até mais.